Hallo Leute, guten Tag, ich bin André und das ist Treff.Kanal. In einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Bom galera, antes de iniciar o nosso segundo vídeo do nosso curso de alemão, eu queria muito agradecer a vocês por todos os comentários de apoio do primeiro vídeo. E eu também queria dizer que agora a gente está com o nosso canal do YouTube ativo, nesse linkzinho que vocês estão vendo aqui embaixo na tela. Então se você puder, se inscreve lá e dá um Gefällt mir, que dessa forma você vai estar contribuindo e incentivando a gente a produzir os próximos vídeos. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Begrüßung und Verabschieden, que são as saudações e despedidas da língua alemã. A gente também vai falar um pouquinho sobre Personalpronomen, que são os pronomes pessoais, e Konjugation von Verben, que é a conjugação dos verbos em alemão. Bom, para começar eu queria dizer que existem diversas expressões que a gente pode utilizar na Alemanha. A gente vai aprender algumas de modo mais geral, que você pode utilizar em qualquer região, e algumas outras de determinados Bundesland, que são determinados estados dentro da República Federativa Alemã. A gente também vai ver alguns exemplos de expressões utilizadas em países que também falam a língua alemã, como por exemplo a Áustria e a Suíça. Você pode começar pela manhã dizendo um Guten Morgen, que vai mais ou menos até umas 10 horas da manhã por aí. Já pela parte da tarde, depois do Mittagessen, você pode falar um Guten Tag. À tardinha você pode falar um Guten Abend, que é um boa noite de chegada. E o boa noite de despedida ele vai ser o Gute Nacht. Se vocês observarem, existe uma pequena diferença na primeira palavra que eu falei dessas expressões. As três primeiras, o Guten Morgen, Guten Tag ou Guten Abend, conservam o N ao final da primeira palavra. Já o Gute Nacht, boa noite de saída, ele perde esse N. Então fica Gute Nacht. Além do Gute Nacht, existem outras expressões que a gente pode utilizar quando estiver se despedindo de alguém, como por exemplo um Auf Wiedersehen, que é um até a próxima vista, ou até mesmo um Auf Wiederhören, que é um até a próxima vista também. A diferença entre o Sehen e o Hören é que um você vai utilizar quando você estiver mantendo um contato visual com uma pessoa e o outro você vai utilizar o telefone ou toda vez que você não tiver a oportunidade de manter esse contato visual. Se a gente observar os verbos que completam essas expressões, são o Sehen, que vem do verbo ver, e o Hören, que vem do verbo ouvir. Um pouquinho sobre outras expressões que a gente também pode utilizar para se despedir de alguém é um bis bald, ou um bis dann, ou até mesmo um bis später. A Áustria, a Suíça e alguns outros estados da Alemanha utilizam muito a expressão de Grüß Gott, para saudar ou para cumprimentar alguém. O Grüß, ele acaba sendo uma saudação. É comum ver os alemães utilizando essa expressão também quando estiverem se despedindo de alguém. Outra expressão muito utilizada para saudar alguém, equivalente ao Hallo, que é o oi da língua alemã, é o Servus. O Servus ele também é utilizado somente em alguns estados, ele tem uma determinada limitação, principalmente ao sul da Alemanha. Já ao norte é muito comum as pessoas se cumprimentarem pela expressão Moin. Bom pessoal, essas foram somente algumas das expressões mais conhecidas da Alemanha. É claro que existem diversas outras e com o tempo a gente vai utilizando e aprendendo expressões novas. Galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Personalpronomen, que são os pronomes pessoais da língua alemã. Na Alemanha nós temos os pronomes pessoais começando por ich, eu. Na segunda pessoa do singular nós temos o du, que equivale a tu ou você. Na terceira pessoa do singular nós temos o er, sie ou es, que é respectivamente o ele, ela ou neutro. Esse neutro vai fazer uma relação com das, que eu expliquei no primeiro vídeo, que é um pronome neutro dentro da língua alemã. Na primeira pessoa do plural nós temos o wir, que é nós. Na segunda pessoa do plural nós temos o ihr, que é vocês. E por fim, na terceira pessoa do plural nós temos o sie, tanto em maiúsculo quanto em minúsculo. Um vai equivaler ao senhor e senhora e o outro vai equivaler a eles ou elas. Então galera, como a gente pôde observar, nos pronomes pessoais da língua alemã existem três tipos de sie. Um da terceira pessoa do singular, que vai equivaler a ela, e os outros dois da terceira pessoa do plural. Um equivalendo a senhor e senhora, que é o sie maiúsculo, e o outro equivalendo a eles e elas, que é o sie minúsculo. Tá, tudo bem André, mas a gente tem três is. Quando que eu vou saber qual utilizar?
Isso vai depender muito do contexto da frase ou até mesmo da forma como o verbo está conjugado, que é o assunto que a gente vai ver agora. Conjugação von Verben. Uma das classificações que nós temos dentro da língua alemã são os Starkverben e Schwachverben, que são os verbos fortes e fracos. A gente vai entender agora um pouquinho da diferença entre esses dois verbos. Eu vou começar pelo verbo mais elementar de qualquer língua, que é o verbo ser ou estar, que em alemão é o sein. Para efetuar a conjugação dele, a gente pode utilizar ich bin, du bist, er, sie oder es ist, wir sind, ihr seid e, por fim, sie sind. Essa é a forma de conjugar o verbo sein, que é um verbo irregular, ou Starkverben, verbo forte. Para construir a conjugação dos verbos regulares, ou Schwachverben, verbos fracos, nós temos a seguinte sequência. Como primeira pessoa do singular, você somente retira o N, ficando Frage. Na segunda pessoa do singular, você pode pegar o verbo no infinitivo, retirar o EN ao final dele e acrescentar ST, fragst. Na terceira pessoa do singular, você remove o S e deixa somente o T, fragt. Na primeira pessoa do plural, o verbo permanece como ele é no infinitivo, fragen. Na segunda pessoa do plural, nós temos o verbo fragt, da mesma forma que ele fica na terceira pessoa do singular. E por fim, na terceira pessoa do plural, o sie, ele permanece também da mesma forma que ele fica no infinitivo. Como vocês puderam notar, a conjugação dos Schwachverben, dos verbos fracos, ela é bem simples de se fazer e não tem muito mistério. Bom, galera, das ist alles für heute. No vídeo de hoje eram esses 3 assuntos que eu queria passar para vocês. Se você gostou, pode clicar aqui embaixo em Gefällt mir e assina o canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Dann Leute, bis nächste Woche. Tschüss! Mit nem silbernen Knopf bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loft.